Olá pessoal, eu sou o Johnny e a gente está começando mais um Diálogos. Com o avanço da tecnologia, o acesso ao mundo digital tem chegado cada vez mais cedo para nossas crianças, trazendo um mundo de vantagens e desvantagens no seu processo evolutivo. Será que existe uma forma saudável de explorar o mundo digital? Hoje a gente vai conversar com o Eric, que é pai e colaborador na Camino e desenvolve produtos digitais voltados para a educação. Olá, Eric. Fala um pouquinho de você. Olá, Johnny. É um prazer estar aqui. Meu nome é Eric, eu sou pai do Henry, do Thomas e da Vivi, com 6, 4 e 1 aninho. Eu sou designer de formação e trabalho há cerca de 10 anos com desenvolvimento de produtos digitais. E nesses últimos 3 anos eu tenho trabalhado com desenvolvimento de produtos digitais voltados para a educação. É bacana, que legal. Eric, nos tempos de hoje, vivemos uma pandemia. É possível a gente controlar completamente o acesso das crianças ao mundo digital? Uma boa pergunta. Eu adoraria dizer que sim. É um sonho, né? Mas eu acho que a resposta é não, assim, é muito difícil. Varia muito de família para família, o contexto de cada um, né? Então, muita gente no home office, muita gente sem apoio para cuidar dos filhos, né? Então, você tá lá trabalhando e ao mesmo tempo cuidando das crianças em casa. Então, a tecnologia, ela entra no dia a dia das pessoas para ajudar nesses momentos, assim. Então, por mais que você queira controlar, né, que você tente, acho que é difícil e minha resposta curta é não, assim, não dá para controlar. Até porque fica difícil também, né, você colocar, porque você tira a tela, você precisa colocar alguma coisa no lugar, né? Porque a criança tinha a escola, tinha o parque, tinha o quintal, muita gente mora em apartamento, e aí tem essa questão da rede de apoio, e o home office, e aquela loucura toda, e às vezes a tela salva um trabalho, salva uma vida, salva a hora de fazer um almoço, né? E tirar a tela por tirar, sem poder colocar nada ali, um jogo, uma brincadeira, alguma coisa que vá trazer essa criança pro universo lúdico fora da tela é difícil também, né? Sim, é super difícil e acho que o ponto é lógico, a gente tem recomendações, né? Se você olhar, assim, a OMS, ela recomenda, assim, que crianças de até 2 anos tenham 0 tempo de tela. Eu, como pai, com uma criança de 1 ano ali em casa, que é muito ativa, eu falo. Exato, é muito difícil, assim, é impossível. Então a gente tem, assim, eu, pelo menos como pai, eu tento buscar olhar, né, se não está extrapolando esse tempo de tela das crianças, eu tenho combinados com eles, mas assim, quando passa de vez em quando, eu acho que o ponto é talvez não neurotizar muito e não ficar muito se culpando, né, então, porque isso pode dificultar ainda mais você estar ali para as crianças, né, cuidando delas, você está ali nesse lugar de culpa, né. É difícil, então você tem que buscar ali um equilíbrio, mas se passar algum dia, de vez em quando, é isso que a gente falou das situações, né? Não dá pra ser rígido total. Exato, tem dia que você precisa deixar ela um pouquinho a mais ali na tela, porque senão você não consegue entregar algo do trabalho, senão você não consegue fazer o almoço. Então, acho que faz parte. É uma via de mão dupla, né? Porque muitas vezes você precisa desse tempo a mais. E às vezes a criança quer esse tempo a mais. Aí ela vai pensar, nossa, mas quando você precisa, você me deixa mais. Quando... Já rolou essa conversa na minha casa. Hoje eu tenho que subir para tomar banho de qualquer jeito, mas quando você precisa, você me deixa mais. E porque as crianças sacam, não tem como achar que eles são completamente passivos nessa situação, né? Então acho que o que vale, em caso, o que a gente faz muito é valer o combinado. A gente combina e olha, a gente combinou isso, e aí eles trazem também um argumento. Papai, a gente combinou isso, mas posso ficar mais 10 minutinhos? E aí a gente vai avaliar se pode ou não, às vezes vai poder e às vezes não. E aí a gente vai tocando, né? Não tem uma fórmula, não tem uma receita, né? Sim, exato. É isso. E os conteúdos que as crianças acessam, né? Porque a gente falou de tempo de tela, né? Mas a qualidade do conteúdo que as crianças acessam, será que a gente consegue... A resposta vai ser não também, mas vamos falar sobre isso. A gente tá falando tudo do mundo ideal, mas como que a gente consegue minimamente prestar atenção, acompanhar, eu vou tirar até a palavra controle, mas acompanhar o conteúdo que a criança tá consumindo ali nas redes, nas telas, enfim, até na TV mesmo, né? Como que a gente desenrola isso? Sim, eu acho que você já usou a palavra, assim, que pra mim é a chave, que é o acompanhar, né? Você não precisa controlar, até porque eu acho que é quase impossível. Em algum momento as crianças ficam autônomas, então elas têm as escolhas delas, né? Então, acho que é muito uma questão de você acompanhar o que está acontecendo, o que elas estão vendo e conversar com elas sobre aquilo que elas estão vendo. E de vez em quando, igual no mundo real, assim, você não consegue
por mais que a gente queira, a gente não consegue isolar ela ali numa caixinha, numa bolha da perfeição, e nem né? é saudável, né? E nem é saudável, exato. Ela tem que ter um pouco de contato com outras coisas, como no real, inclusive, de vez em quando, ver coisas assim que são erradas de certa forma, e acho que o ponto é como a gente reage a isso, né? Então, eu mesmo, vira e mexe, acontece isso, né? Tá vendo um desenho que eu não conhecia, eu começo a ver junto, eu vejo que ele é muito violento, por exemplo. Então, e eles gostam, né? Os meninos, eles gostam de ação ali, daquela coisa, mas aí eu trago um pouco pra conversa, né? Eu falo, putz, mas vocês não acham que tá muito violento? Não tá certo isso, tá errado? Então, acho que a qualidade tem muito a ver, assim, tem coisa boa e coisa ruim no mundo digital. E tá disponível, né? Então, acho que é muito a questão do acompanhar. E nós, como adultos, acho que o importante desse acompanhamento, inclusive por conta de coisas técnicas, tecnológicas. Então, por exemplo, algoritmos. Se você deixa na mão da criança, ela começa a ir por um caminho ali que pode levar para coisas estranhas, vai ladeira abaixo. Vai embora. Então, acho que tem um ponto da gente acompanhar. É isso, assim, não é o controle, é o acompanhar. Então, você começa a conversar. Eu tento falar com as crianças, eu vejo eles olhando uns vídeos meio estranhos, assim, esteticamente estranhos, temas estranhos, eu discuto com eles. Eu falo, vocês estão vendo que tá um pouco estranho? Não é diferente? E é engraçado que, assim, o Henry tem 6 anos, o Thomas tem 4, eles já sabem, de vez em quando eles vêm, aí eu chego perto, eles vê que eu tô ali, olha porque tá na tela, fala, isso é meio estranho, né, papai? Eu falo, tá meio estranho, acho que é bom a gente mudar ali. A gente não pode subestimar a capacidade das crianças de poder analisar também, né? É lógico que a gente não vai largar na mão dela, a gente é um adulto, exato. A gente precisa fazer essa mediação, mas eu acho que dentro daquilo, e aí eu tô vendo pela sua fala que acontece isso na sua casa, a conversa que a gente tem no dia a dia, né? O que a gente tem de valores, o que a gente tem de legal, olha, isso é legal, isso não é, faça isso, não. Conforme as situações vão acontecendo. E aí, para qualquer situação que acontece, a gente vai ter um parâmetro para dizer é legal ou não, e a criança vai ter essa referência, né? De olhar e falar, opa, é violento, não é. O Akins, até pouco tempo, agora a gente já tá tendo, agora que ele tá crescendo, que a gente tá tendo que estar mais perto, mas até pouco tempo ele olhava num streaming qualquer, ele olhava lá a classificação indicativa, ele não assistia se não fosse pra idade dele. Ele simplesmente, não é pra mim, papai, não vou assistir. Hoje em dia ele já tá, né? Pô, fazer um pouquinho, talvez não seja tão mal assim e tal, e a gente vai fazer essa mediação. E quando aparece um conteúdo inadequado, né? Inadequado, seja violento, seja adulto, quando aparece isso, você já falou tudo, né? A nossa mediação vai fazer toda a diferença, né? A conversa prévia, que a gente o diálogo, porque muita gente acha que a criança é um livro vazio e que você vai escrever. Não, a criança ela vai fazer as associações dela e a gente vai trazer também essa mediação. Então, acho que você falou tudo, trazer essa mediação, mostrar para ela e conversar, né? Não, desligar a televisão, isso aí não pode, que aí também desperta uma curiosidade também, e aí eu acho que a gente arruma mais um problema do que uma solução. Completamente, acho que é muito legal mesmo esse negócio do acompanhamento, né? Dos valores que eles percebem, né? Na verdade, acho que o conteúdo digital, ele tem um valor consciente ali que ele está tentando transmitir, mas o receptor, que são as crianças, eles interpretam de diversas maneiras, exato. Então é muito doido, uma coisa que eu faço desde pequeno com os meninos, porque é algo que é bem diferente da forma que eu fui criado, é um pouco de como a gente lida com faz de conta, né? Então os meninos adoram, assim, de tudo que eles veem, eles já querem falar, eu sou o Ranger vermelho, eu sou o Ranger azul. Sim. Eles fazem isso de se colocar no lugar do personagem, né? E algo que eu faço desde pequeno para tentar trazer um pouco disso dos valores para eles é quando eu tô no meio da brincadeira ali, vira e mexe, eu pego e eu falo, eu quero ser essa personagem que é uma mulher, que é uma menina. Sim. E eles, mas é menina. Eu falo, e qual o problema? E isso é muito legal, porque isso vai ficando neles. Então hoje em dia o Henry, por exemplo, ele adora caçadores de bugs, e quando a gente brinca de faz de conta, ele quer ser a Miko, que é a menina, e são dois principais, o menino e a menina, ele escolhe a menina, tudo bem, né? E tudo bem. Trazer esse universo, você vê que a gente tá falando do mundo digital, e eu gosto quando isso acontece, e a gente traz outras vertentes, que tá tudo ligado, né? Você vai falar de uma questão de gênero, você vai falar da representatividade, uma questão racial, tá tudo ali dentro dos conteúdos que as crianças estão acessando. Perfeito. E dá pra gente fazer assim de forma natural, de uma forma dentro da brincadeira, sem precisar fazer, né, apontar dedo, exato. Olha isso. Isso é incrível, você poder
trazer para o universo das crianças discussões que são necessárias, que estão aí, né, para que a criança consiga, ela vai desenvolver, ela vai desenrolar aquilo na mente dela e vai perceber, vai ter parâmetro. Exato. Parâmetro, isso é dar parâmetro, isso é dar repertório para a criança. Nossa, é incrível, muito, muito bacana. Sim, perfeito. Eric, e quais são os prejuízos reais trazidos aí por esse tempo excessivo de tela ou pelo acesso a alguns conteúdos que são apresentados aí meio que até automaticamente nessa viagem da criança pelo mundo digital, pelas telas? Uhum. Acho que em questão ao tempo excessivo tem uma parte que para mim parece ser mais física mesmo, né? Então, enquanto a criança tá ali na tela, ela não tá se movimentando, ela não tá praticando uma atividade física, e se isso é excessivo, né? Se ela passa mais tempo sentada ali na tela do que fazendo alguma atividade física, é uma criança sedentária já, né? Então, acho que tem um pouco desse lugar, assim, desse contraponto, né? Então, se tá na tela, não tá se exercitando, assim, né? É bem difícil você tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vejo que tem esse ponto. E em relação, acho que ao conteúdo, acho que eu volto um pouco naquela preocupação talvez dos algoritmos, por exemplo, né? Então, o teor, né, das coisas que estão aparecendo por conta que o avanço que a gente tem no mundo da tecnologia em relação a isso, ela começou a trazer coisas, por exemplo, tem vídeos no YouTube que você vê que é uma salada ali, você tem personagem da Marvel, da Disney, com um monte de coisa junto, e foi feito por pessoas que estão ali caçando views. Então, qualquer criança que vai digitar, assim, alguma coisa, ela vai falar ali, né, não vai digitar quando a criança ela não é alfabetizada, ela vai falar ali, né, falar, quero ver coisa do Mickey. E tem coisas que são da Disney, oficiais do Mickey, mas também tem esse conteúdo já um pouco mais diferente ali, então são conteúdos feitos para caçar. Até mal intencionado. Até mal intencionado. Eu já peguei coisas muito bizarras, assim, no acompanhamento, né, que é quando entra de novo aquela questão de mostrar, né, falar, nossa, isso aqui é estranho, então tem que acompanhar, e acho que o perigo é esse, porque quando a criança entra, ela tá lá no uso desacompanhado dessas coisas, no uso excessivo, né, então ela começa a ter as recomendações que o YouTube traz, que o próprio Google traz, enfim, hoje em dia todas as plataformas, o próprio Netflix, eles têm essas coisas, né? Então, no Netflix, enquanto é controlado, por exemplo, acho que é um pouco menos preocupante, mas YouTube, que é algo aberto, por exemplo, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, se a criança tá ali, ela começa a ir numa trilha de vídeos relacionados que estão indo para um lugar muito estranho ali, isso para mim é preocupante, porque isso falou, de vez em quando tem vídeos ali super mal intencionados, mostrando coisas totalmente inadequadas, assim. Isso sem falar dos buscadores, né? A gente tá falando do YouTube, mas se você falar do Google, por exemplo, que já abre um leque muito maior, que aí já não tem limite, né? Porque aí o YouTube vão ser vídeos ali e tal, que ainda tem minimamente, é lógico, vai ter um monte de coisa que não presta tudo, mas ele ainda tem uns critérios ali que ele não publica algumas coisas. Agora você vai no Google, você vai achar de tudo, né? E aí também é muito complicado. E aí me veio aqui que é importante também a gente trazer para a criança também o como pesquisar, né? Tentar entender o que essa criança quer saber, o que ela quer ver, o que ela quer consumir, e tentar fazer essa pesquisa de uma forma, sei lá, educar o algoritmo também, eu não sei se é possível, mas trazer, sei lá, tentar fazer um caminho de volta, é possível isso? Eu tô aqui meio que trazendo, me ocorreu isso, mas faz esse caminho de volta, né? Então eu não vou falar determinadas palavras, vou trazer mais para esse lado e tentar conduzir isso para um caminho melhor. Será que é possível isso? Sim, me parece... Fácil não deve ser. Fácil, acho que não deve ser. Eu acho que tem coisas que facilitam, né? Então, por exemplo, voltando por exemplo do YouTube, você tem o YouTube Kids, que em teoria são conteúdos mais curados ali, mais adequados. Vai trazer uns outros problemas que eu já falo, mas que é e no próprio buscador você consegue configurar ali, tem a busca segura, você consegue restringir ali algumas coisas, mas isso é parte, né? Acho que o principal é o que você falou do educar, né? Então, de novo, uso acompanhado. Acho que isso é uma coisa legal da tecnologia, né? A gente, quando eu era criança, eu não tinha o Google à disposição. Quando eu tava com dúvida de alguma coisa, eu tinha que torcer pro volume específico da Barça que eu tinha em casa ter aquilo lá. Eu ia na biblioteca, cara. Eu andava até a biblioteca pra pesquisar, pra fazer pesquisa. Não, agora isso revela a idade. Você fala, no meu tempo. Não é nesse sentido. Né? Lógico que ter ali a mão é muito bom.
mas também traz uma série de outros problemas, né? E a gente tem essa coisa de ter que pesquisar lá e ler, que tem a questão da leitura, tem uma série de outras questões. Que o instantâneo, a gente tem essa coisa do imediatismo, né? Você digitou lá, pá, tá na sua frente, né? Hoje você vai comprar uma coisa em determinada hora, você compra amanhã, tá na tua casa. Então, esse imediatismo, né? Não tem aquela coisa de você ir atrás, tudo. Eu acho que o que pode ficar de conclusão aqui é que a interação, a intervenção, a mediação do adulto vai fazer toda a diferença nisso tudo, né? Acho que de tudo que a gente falou aqui, acho que traz muito isso, né? Como que eu vou lidar com as situações que vão aparecer desse consumo de internet? E nem sempre é controlar, e nem sempre tá ali, né? Vem muito para além do momento da tela, né? Vem muito antes, né? Diálogo diário, cotidiano, como que eu converso com essa criança, ela tem um espaço para falar, tem uma relação de confiança, não tem, eu acho que tudo está envolvido, né? Sim, na minha visão, acho que é muito por aí, sim, acho que é bem, e realmente acho que nessa relação de como você traz pro mundo real, né, você tira do digital aquilo que a criança está vendo e como isso se reflete no mundo real, que vem disso do diálogo, acho que vem, quando você vincula isso também com uma das coisas, né, que você falou do uso excessivo de tela, um dos prejuízos que eu não comentei, eu como pai vejo no uso excessivo de tela é que você perde ali oportunidades muito valiosas de estar passando um tempo com uma conexão humana ali com o seu filho, né? Então troca de afeto, né? É muito comum e eu acho que é super compreensível você recorrer ao uso da tela no momento do jantar para ver se a criança sossega, para você conseguir ter também o seu tempo, é super importante. Não vai tirar pedra em ninguém. Exato, né? Acho que não é o ponto, mas cabe sempre, acho que a reflexão, né, do tipo, putz, mas e se ela não tivesse com a tela, será que a gente poderia estar tendo alguma interação diferente aqui? Então acho que quando você perde, assim, essas oportunidades de interação por conta da tela, né, do aparato tecnológico, é um ponto para se ficar atento. E, de novo, acho que é o que a gente estava falando no começo, não tem problema acontecer isso de vez em quando, e mesmo que de vez em quando seja rotineiramente, acho que tá tudo bem, porque a gente tá vivendo em tempos super complicados, né, pandemia e tudo mais, mas é legal prestar atenção, né, estar atento para ver que prejuízos estão trazendo, né? Porque traz sim, não dá pra gente só condenar e falar só traz prejuízo, porque traz também. E também na internet, nas telas, também vai ter coisas, vão ter jogos, vão ter conteúdos que agregam, que desenvolvem a criatividade, tudo, enfim, vão ter também, e como vai ter um monte de porcaria. E essa mediação vai fazer a diferença, como a gente já disse, mas é preciso estar atento acima de tudo, né? Eu acho que você falou a palavra que é o acompanhamento, que eu acho que isso é tudo, né? Independente do tempo maior ou tempo menor, estar atento a essa criança, como ela se desenvolve, tá alterando o humor, tá alterando a interação. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, acho que é a nossa interferência, a nossa mediação que vai fazer toda a diferença, né? É isso. Eric, muito obrigado pela sua presença aqui. Nossa, foi um bate-papo muito gostoso, fluiu. Muito legal, fiquei muito feliz de conversar com você. Dá suas considerações finais, você quer dizer mais alguma coisa, por favor? Não, eu que agradeço o convite, acho que foi muito bom realmente o papo. Um pouquinho nervoso aqui, que eu não tô acostumado a gravar, então... Bem-vindo ao clube! Mas gostei bastante e espero que essas nossas experiências pessoais, né, que não são respostas, elas são experiências, a gente tá contando nossas experiências. Reflexões, né? Espero que elas possam ajudar outros pais, outras mães, outros responsáveis por aí. Olá pessoal, tô aqui de volta para trazer 2 dicas e 4 indicações para enriquecer essa nossa discussão sobre os limites da tecnologia com as crianças. A primeira dica é que todas as grandes plataformas digitais possuem uma área chamada controle dos pais. Apesar do nome controle não ser o melhor, é uma área muito importante porque ela traz uma série de funcionalidades que nos permite acompanhar melhor a utilização dessas plataformas pelas crianças. E para vocês acessarem essa área de controle dos pais nas principais plataformas, nós vamos deixar uma série de links aqui embaixo. A segunda dica, e para mim a mais valiosa, é que existe um site chamado Common Sense Media, que é o site de uma empresa sem fins lucrativos que desenvolve uma série de pesquisas envolvendo mídia, tecnologia e a utilização disso pelas crianças. Esse site é em inglês e para você ter o acesso completo dele é pago, é cobrado uma taxa, mas vale muito a pena.
Uma das principais funcionalidades do Common Sense Media é a indicação etária de programas, filmes e séries de TV. E é muito legal porque ele traz a análise de diversos aspectos relevantes para o desenvolvimento das crianças. Nesse site você vai ter um monte de recomendações sobre tempo de tela, sobre configurações de segurança nas plataformas, muito do que a gente acabou de discutir aqui no Diálogos. E para finalizar, eu trouxe 4 indicações com o intuito de enriquecer um pouco o repertório dos pais, porque, para mim, uma das grandes dificuldades que eu tenho em relação à educação das crianças sobre tecnologia é porque eu mesmo tô aprendendo muita coisa ainda, é algo muito novo. As 2 primeiras indicações são podcasts. Existem 2 episódios do Naruhodô podcast que fala sobre o efeito da publicidade sobre as crianças. É muito legal pra gente entender o que acontece com as crianças quando elas vão sendo expostas a esse monte de propaganda que tem principalmente no YouTube. E o segundo podcast é o podcast Mamilos, e eles têm um episódio chamado Crianças e Telas, onde eles chamam alguns especialistas para falar exatamente sobre isso que a gente estava falando aqui, sobre os limites da tecnologia com as crianças. A terceira indicação é um filme documentário disponível na Netflix chamado Dilema das Redes. Esse documentário é muito interessante porque a gente consegue entender um pouco melhor depois de assistir ele como que funcionam as redes sociais, por que a gente fica ali querendo voltar toda hora para as redes e tudo isso não é por acaso. E para finalizar, minha última indicação é um episódio específico da série Black Mirror, que é o episódio 2 da temporada 4, chamado Archangel, que fala exatamente sobre essa questão do controle, e é um controle intermediado por tecnologia que os pais podem pôr sobre seus filhos. Eu não vou falar mais nada sobre isso, mas vale muito a pena ver, porque tem tudo a ver com o nosso diálogo. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradeço a vocês que estão aqui, e tragam, se vocês tiverem outros assuntos que vocês quiserem, que a gente traga pessoas aqui para discutir, para dialogar, deixem aqui nos comentários, conversem com a gente, e é isso, muito obrigado, e até o próximo Diálogos.